Bom dia, bom dia. Hoje eu vim falar aqui, uma pessoa me fez uma pergunta e que essa pergunta ficou aqui, né, martelando a minha cabeça e eu queria entender a pergunta, como eu sempre faço, né, numericamente, né, entrar um pouco mais na questão não só pela abordagem da vida da pessoa, do que ela está passando emocionalmente, etc., etc., mas o que é que aquela expressão, aquela frase que ela me fez, aquela pergunta, gera em termos de número? A pergunta foi: por que não consigo a cura? Né? Por que não consigo a cura? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque a pessoa tem que olhar a própria vida, a forma de ser dela, como que ela tá, como que ela se posiciona, né? Quais são os níveis de crença que essa pessoa tem, né? Como que ela encara os desafios e tudo mais. Envolve, né? Uma série de coisas. Igual uma vez eu estava dando um curso e tinha um médico, olha, ele era chefe de UTI, e eu perguntei a ele, doutor, é, como é que é a questão de cura? Duas pessoas com o mesmo diagnóstico, né, com a mesma doença, o tratamento é o mesmo? Ele falou, em geral, sim, né? Vai depender muito se a pessoa, uma ou outra, tem algum tipo de alergia, né, a determinada medicação e tal, mas é um protocolo em geral, sim, né, é o mesmo. Eu falei, e o resultado? É o mesmo? Ele falou, não. Eu falei, o que que depende o resultado? Ele falou, a pessoa. Então, sempre depende de nós, né? Claro, o que que é a cura, né? O que que é aí eu conseguir chegar na cura, né? Porque vai depender de como eu me posiciono diante das situações, né? Como eu reajo, que aliás a gente não devia reagir, a gente devia agir, né? Mas enfim, né? Tudo depende muito aí de N fatores, né? N fatores. E aí eu peguei a expressão, porque não consigo a cura, né? E transformei tudo em número, a soma aí dá 87. Se eu somar 8 e 7 dá 15, se eu somar 1 e 5 é 6, né? Então, no final, dá um 6 aí, né? E que, então, para se conseguir, então, a cura, ela precisa de estar em paz, em equilíbrio, em harmonia, ser responsável, né? No processo de vida dela. É, é necessário na vida dela o belo, não essa beleza só externa, né? Maquiada e não, a beleza, né? O senso de beleza interna. Ela precisa esses seis para conseguir toda essa potência, né, de cura, de paz, de harmonia, e etc., etc., precisa dessa justiça interna, desse poder interno, ela precisa estar na presença dela e, ao mesmo tempo, se colocar no fluxo entre matéria e o divino, né? Ela tem que confiar nela, ela precisa dar o passo, ter atitude e ser quem ela é, livre para experimentar, para poder, né, trilhar caminhos diferentes, né, fazer abordagens diferentes.
Então, é interessante, né? Aí, eu separei a expressão, porque não consigo? Porque não consigo. Essa expressão, porque não consigo, vai dar 74. Se eu somar 7 4, dá 11, né? E o 11, como eu já falei aqui inúmeras vezes, é um número mestre, né? Que demanda de nós diplomacia, jogo de cintura, saber lidar, né, com as relações, e principalmente saber lidar com a primeira relação, que é com a gente mesmo, né? Então, o 11 pede que eu esteja em parceria profunda, né, de mãos dadas comigo mesmo. Para isso, eu tenho que me escutar. Para isso, eu tenho que lidar com as minhas emoções. Para isso, eu tenho que lidar com tudo que eu sinto, né? Com tudo que acontece aqui dentro, para que portas internas se abram. Mas para que isso aconteça e eu não entre em radicalismos e tudo mais, eu preciso confiar em mim, mergulhar para buscar as respostas e, ao mesmo tempo, me colocar em ordem, me colocar segura, tendo uma estrutura onde eu posso caminhar e me sentir segura. O 11 também fala, é a carta no tarô, é a carta da força, né? É um momento que a gente gira, né? Muda a rota, né? Para poder fazer o grande fluxo, né? Dentro do percurso da, 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 das cartas. Eu preciso de força, eu preciso de estar no meu domínio. Eu acho interessante, né, assim, como que podemos extrair muita informação, né, quando a gente começa a abrir, né, um pouquinho mais. Então, por que que eu não consigo? Talvez eu não esteja sendo parceiro de mim mesmo, talvez eu não esteja escutando, né, não esteja ouvindo a minha intuição, eu não esteja é, tendo flexibilidade, nem esteja no comando das minhas emoções, e aí com isso eu fico, né, ao léu igual um barco à deriva, né, que depende da situação e, enfim, né, esse 11 aí, para que as portas se abram, vindo de um 74, o 7 dentro do tarô é o carro, né? Com os cavalos, cada um puxando aí para um lado. Qual cavalo você vai permitir que te leve? Né? Quais são os instintos que vão te levar? Né? Você vai do lado de fora ou você vai pelo lado de dentro? O que é que você vai escutar aí dentro? Né? Então, são muitas informações que a gente pode ir tirando, né? Dessa expressão aí. Então porque não consigo, né? Deu 74, que deu 11. O quê? A cura. A expressão a cura dá 13. Quer dizer, eu preciso do quê? De transformação. Eu preciso me transformar. Então, para a cura acontecer, né? A cura acontecer, eu preciso passar pela transformação, me permitir ser transformada, porque senão ela não acontece, né? Não adianta eu querer plantar abacaxi e querer colher maçã, né? Então eu preciso realmente falar assim, bom, se eu quero colher maçã, eu tenho que plantar maçã, né? Eu tenho que mudar aqui, não adianta eu ficar fazendo sempre a mesma coisa,
né? Eu querer resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Não vai acontecer. Então, eu preciso o quê? Me transformar. Fazer uma transformação profunda. Para que eu não fique estagnada. Eu falo que o número 13, né, dentro do tarô aí, o tarô de Marcelle é a carta sem nome, mas em muitos tarôs é considerada a carta da morte, né? Mas não a morte física, mas sim a morte das crenças, a morte desse padrão, às vezes limitante, onde a transformação tem que acontecer. Mas o número 13 são dois números ímpares, 1 e 3. E, em geral, são números mais ágeis, mais rápidos. A soma, o resultado final é 4, é um número par. E, em geral, é mais lento. Né? Então, eu brinco que o 13 seria assim, nossa, eu estou querendo fazer algo, estou querendo dar início a alguma coisa, fazer alguma coisa e tal, aí o 3 está do lado. Oh, vamos embora, que eu estou cheio de ideias, vamos. Aí o 4 chega, puxa o freio de mão e fala assim, mas pera lá, vocês já testaram? Você já sabe se vai dar certo isso aí? Aí para tudo. Dá aquela né? Então a coisa não é como se não permitisse que acontecesse o fluxo, né? Ele precisa de ser mais lento, mas a sugestão é, mesmo que seja lento, faça. Se permita mudar, se permita, vá criando situações onde você se sinta seguro, mas vá dando passo, porque senão ela não vai acontecer. Eu peguei a palavra, a expressão cura, sozinha, né? Só a palavra cura. E a palavra cura, o total dela, né, a soma, vai dar 12, que dá 3. E é interessante que a palavra vida também dá 12, que dá 3. O 12 é considerada aí a trindade divina, né? Pai, mãe e filho. É o masculino, o feminino e o resultado, a soma, né? O fruto dessa soma aí, né? É, em termos geométricos, né? É o ponto, a reta, né? Uma linha e o triângulo, quer dizer, a primeira forma, né? É a criação da primeira forma. Enfim, a cura, né? Sendo 12 que dá 3, demanda o quê? O que que pede? Alegria, né? O 3 ele pede alegria. Ele pede que você comunique, expresse o que você tem vontade. É a comunicação, mas uma comunicação. Ok, o 3 pode ser a pessoa que trabalha com telemarketing, pode falar para caramba, palestrante, eu falo muito, né? Falar muito, mas falar só, por exemplo, bobagens, abobrinha, como a gente fala, né? Falar pelos cotovelos, mas não falar o essencial. O essencial ela trava, não consegue expressar, né? O 3 fala de arte, de todas as formas de expressão, onde você vai comunicar as tuas ideias. Quando a gente está conectado, é como se eu recebesse aquilo que é necessário para que seja manifestado. Quanto mais conectados estamos, mais a gente tem os insights para que a gente possa comunicar. Esse 3, então, ele precisa
dessa potência inicial do um, né? O um é como uma semente com todo o potencial para qualquer coisa. É potencial para dar início. E o 2, que é a energia da expansão, que é a energia do feminino, que vai acolher, que vai ter jogo de cintura, vai ver, vai usar de sabedoria para fazer com que aquela semente se abra, expanda e gere no futuro, né, um resultado. Então, esse 3 precisa dessas frequências aí. Então, a cura, para acontecer, ela precisa de tudo isso. Eu peguei as vogais da palavra cura, da 7, né? De novo, o 7 aí, o 7, ele precisa confiar nele. O 7, em geral, adora estudar, né? Porque ele tem necessidade de saber o porquê das coisas, o porquê que ele está acontecendo, o que é que está acontecendo. Então, ele precisa mergulhar, ele precisa entrar no silêncio para ele conseguir chegar a entender o que está se passando. A gente fala que é um número da fé, mas não tem nada de fé religiosa, não é esse nível de fé, é a fé em si mesmo, é acreditar em si. Conhecer e saber do próprio potencial, dos próprios dons, da própria capacidade, e saber trazer isso de volta, porque ele mergulha para depois trazer isso de volta, né, para ser aqui na vida, né? Mas ele precisa de ter fé nele mesmo. As consoantes dão 5, que é o que ele precisa ir para a vida. Ele precisa experimentar ele mesmo, porque ele se conhece através da experimentação. Ele precisa ser quem ele é, livre para ser quem ele é, para que ele possa fazer as experiências necessárias dentro do próprio processo e não ficar preso dentro de caixinha, que é o número anterior, que é o 4, né? A cura dá 3, que dá 4, né? Ele tem que ser livre para que ele possa realmente dando o passo, fazendo que seja o que é necessário dentro do processo dele. Aí eu peguei a palavra curar, né? Com Rzinho aí no final, a cura e a curar, né? O curar vai ter um R a mais aí no final. Então, ó, em vez de 12, vai para 14, que dá 5. Então, para você se curar, você tem que ser livre, né? Você tem que ser livre, fazer as experiências necessárias, fazer as mudanças, que eu sinto também fala muito de mudança, né? Você tem que ter atitude, tem que estar firme, né? Trabalhar para as coisas acontecerem, mas ser livre para poder fazer as mudanças necessárias. E a palavra curar é 7 de vogal e 7 de consoante, quer dizer, ele então é transparente. O que ele é interno é o que ele mostra. Então aí realmente ele entra em outro patamar, né? Ele traz o conhecimento dentro dos números de Grabovoi. A gente fala que o 7 é a plataforma para o desenvolvimento do amor e da alma. Né? O 7 é um número místico, né? Um número espiritual, mas é um número também muito intelectual, né? Então tem que saber, né, dosar aí, né, ter o discernimento necessário para saber como conduzir, que caminho tomar na vida, né? Tem um momento de entrar e mergulhar, mas tem um momento de sair.
Porque se você mergulha e fica só lá dentro, como uma conchinha, e você entra para dentro da concha e não sai, você se isola da vida, você se isola dos contatos, aí dificuldade de, né? Então, como é que você vai curar se você não volta para a vida, né? Então, aqueles momentos de reclusão, de introspecção, é um momento necessário do sete para ele reabastecer as baterias dele, para ele aquietar, fazer o mergulho necessário interno para depois voltar para a vida, né? A palavra amor também dá 14, que dá 5. O curar dá 14, que dá 5. O amor dá 14, que dá 5. Né? Quer dizer, então é fundamental a cura, dá 12, a palavra vida dá 12. Quer dizer, a cura depende da vida. Né? Aliás, se eu estou morto, não adianta nada, né? Assim, quer dizer, a vida e a cura é preciso, mas curar eu preciso já não. Né? Aliás, o amor é fundamental em absolutamente tudo, né? Em absolutamente tudo. Eu peguei a palavra sanar também, né? Você vai sanar uma doença, uma situação, né? A palavra sanar também dá 12, que dá 3. E é interessante que é exatamente igual à palavra vida em termos de vogais e consoantes. Vida dá 2 de vogal e 10 de consoante. A palavra sanar dá 2 de vogal e 10 de consoante. Exatamente a mesma coisa, quer dizer, eu preciso da minha intuição e dessa energia do feminino, de ter flexibilidade, de saber conduzir as minhas emoções, estar no comando delas para não ser controlada por elas, né? E o 10, que é diferente do 1, o 10, ele fala da liderança. Eu preciso ser líder, principalmente de mim mesmo, né? O 1 é aquele que dá início a uma história, a uma trajetória, né? Quando eu chego no 10, a roda está girando lá, né? Eu entendo o processo e eu passo a ser líder de mim mesma. Ou senão eu volto para o 1 de novo, né? Eu vou continuar ali rodando sem dar continuidade ao processo, né? Mas o 2 está lá em cima, né? Falando assim, olha, seja flexível, seja maleável, mas saiba ser líder da tua própria vida. É interessante, né, gente? Eu acho tudo assim muito interessante. Hoje eu fiquei aqui só, eu fui caminhar e fiquei com essa frase na minha cabeça. Aí eu caminhando e aqui eu falei assim, não, vou chegar em casa, vou sentar e vou é, escrever, né, para ver o que é que sai disso aí. Então é isso, né? Recadinho dado, recadinho passado, acho que é bom para todo mundo. E um excelente resto de dia e de semana, né, para todos. E até, né? Até a próxima. Beijinho.